do Sul reconheceu a existência de uma união estável paralela ao casamento. E aí ficou todo mundo assim, como assim? Inclusive, admitiu a partilha de bens entre esposa e a companheira. O processo foi movido por uma mulher que se relacionou por mais de 14 anos com o parceiro, enquanto ele era legalmente casado. Aí a gente volta aqui para aquela velha aula de o que é união estável, o que é agora a união estável paralela ao casamento. Você aí de casa, será que tem direito nessa situação também? Tem interesse nesse papo? Então fica conosco que agora é hora da nossa advogada Sheila Sodré. Sheila Sodré, boa tarde. É polêmica esse negócio. Esse assunto, Fernando, bomba até quando não é sobre esse tema, não imagina. Olha, eu já vi união estável, regime parcial, universal, total, mas agora união estável paralela para mim é novidade. E não é mais amante, é companheira. Como é isso? Isso, Fernanda, foi-se o tempo da história da concubina. Né? Quem não ouviu falar muito isso no passado, né? Que o direito aboliu esse termo que eu acho que, como você diz, está entregando a idade. Ninguém fala mais sobre isso, né? Então, assim, realmente, se tem um ramo do direito que evolui muito mais rápido, é o direito civil, é o direito de família, Fernanda, muito. É uma evolução muito grande, tentando adequar a realidade de fato. Porque o que acontece? A gente sabe que no direito brasileiro, estar casado significa monogamia. Você só pode fazer sexo com aquela pessoa, você tem que ter fidelidade a ela. Qualquer outro tipo de coisa é traição, é infidelidade. E aí vai, não tem motivo também para permanecer casado. Então, se separa e vai ter suas aventuras, vai viver a vida de solteiro. Mas o conceito, Fê, de companheirismo ganhou um destaque e hoje ele é equiparado a casamento. Porque companheiro significa que eu quero ter uma vida com você. Eu quero constituir uma família com você. E o comportamento de uma relação entre companheiros, por mais que você não foi lá num cartório e registrou essa relação, mas os atos, a forma como você age dentro dessa relação é que agora no judiciário vai caracterizar se você realmente era uma mera amante e aí não vai ter direito realmente à partilha ou realmente o que acontecia de fato era uma relação de companheirismo. Olha, o tema é tão polêmico que eu pedi até um café. Vamos ficar Tome aqui, tome um café, porque, olha, não tá dando não. Porque, querido, deixa eu... gosto desse assunto. Não, porque vamos aqui conversar, a gente dá risada aqui, porque, gente, compreenda, nesse caso, que abriu jurisprudência, porque no direito é sempre assim. Quando há uma decisão para determinada situação, abre o que vocês chamam de jurisprudência para outras. Um olhar diferente. Um olhar diferenciado. É um entendimento de determinada pessoa que pode trazer luz para outras situações, não é isso? Perfeito, amiga. Nesse caso em especial, a gente está falando de uma relação de 14 anos, em que me parece que a mais até, viu? Era mais, né? Depois provado, você falou um ponto interessante. Por que esse processo chegou a um grau de recurso? Porque a senhora, a companheira, que queria se habilitar no inventário, ela queria desde 67, se não me falha a memória, desde 67. Só que o que acontece? O juiz de primeiro grau disse o seguinte, não, ele só saiu da casa da esposa em 2006. Então, de 2006 até a data do falecimento, aí sim era uma união estável. Aí ela levou família, botou vizinho, levou testemunha e provou que não, que realmente pela lei... De 66 até 2006... Eles viviam paralelamente, em cidades diferentes. Ele era casado com uma senhora e, paralelamente, ele tinha essa companheira, onde ela sustentava, moravam juntos, tinham filhos, onde ele envolvia na escola, na educação do filho. Então, existia realmente companheirismo naquela cidade. Ele era o companheiro dela. E ele assumia todas essas atribuições, que é aquilo que a gente diz, o conceito de companheirismo é esse. Essa que eu ia perguntar agora pra você. Ó, pode mandar sua dúvida pra cá, 988933999. Se não quiser se identificar, não tem problema não. Eu queria saber assim, qual é a diferença então agora pra quem é amante e pra quem é companheira? Perfeito, Fernanda. Olha, é o seguinte, a primeira coisa é amante,
que é o que acontece de fato, e eu fico brincando com as amigas que é quase... É quase comum, né, infelizmente, falar da família tradicional. A família tradicional, boa parte tem amante, né? Mas vamos lá, amante é aquilo que é escondido, é aquilo que você não publica, é aquilo onde a outra parte não tem ciência que está vivendo uma relação assim. E muitas vezes, nenhuma das partes sabem disso, nem a própria amante pode saber muitas vezes que o cara é casado e a esposa muito menos. Isso é ser amante. Ou muitas vezes a amante tem consciência, mas ela aceita essa situação de amante, ela não publica, ela não dá publicidade àquele relacionamento dela, porque o homem é casado, a sociedade não aceita, né? Então ela também esconde esse fato, ele não aceita, né? Então é escondido. E a outra coisa, é algo aparentemente para ser superficial, porque não tem o interesse ou o intuito de constituir uma família. Não há uma parceria, não há essa necessidade. Eu não estou aqui, você observando, eu não coloquei tempo. Pode ser de 2 anos. A relação pode ser de 2 anos como amante, entre aspas, mas se a intenção dele era constituir família e ele se comporta dessa forma, aí sim pode ser caracterizado sim como companheira e ser paralela ao casamento. Fê, mas como? De que forma eu posso ser um amante e o intuito de constituir uma família? Ele conhece seus pais da amante, ele convive, na sociedade ele aparece, ele sai para jantar, no meio social, se vai para um hospital por algum motivo, você está junto, entendeu? Você participa, ele dá publicidade ao seu relacionamento, moram na mesma casa, convive, vai ali, fica na sua casa, come ali, tem roupa ali, isso, com o intuito de formar. Então, é fácil no judiciário fazer essa distinção. Uma telespectadora mandou uma dúvida pra gente. Ela disse que eu vivo com o meu companheiro desde 2004, então ela mora com ele, mas só casou em 2015. Qual o direito dela? Fernanda, vamos lá. Mas ó, ela não era amante, pelo que eu entendo, ela era casada. Olha bem, Fê, olha como isso é interessante. Ela falou, desde 2004 eu vivo em união estável com ele. Companheiro. Mas qual era a situação dele em 2004? Era solteiro? Qual era a situação exata? Ele poderia estar casado no papel, né? Na questão oficial está casado, mas separado de fato, é legal, não tem problema. Isso não é um casamento paralelo, porque de fato ele está separado, ele saiu da casa. Agora, Sheila, termina essa resposta. Deixa eu só responder. Então, o que acontece? De forma bem objetiva. Então, você tem que analisar, assim, de 2004 até 2015, houve construção patrimonial? Você participou? Esse lapso temporal, o que foi que ocorreu? Né? Então, tudo isso é de extrema importância, porque senão é aquela história, você pode ter um grande prejuízo no futuro, né? Eu moro... então... Essa sua resposta aí me abriu um outro olhar aqui. Ela mora com o mesmo companheiro, né? Ela tá com a mesma pessoa, só que ela não era casada oficialmente, né? Então demorou aí 15 anos para ela casar com ele, oficializar a união com ele. Aí me ocorreu a mesma pergunta. Se nesse período ele estava casado, mesmo que no papel, mas não morando com a outra esposa, certo? Morando com essa, mas era casado com a outra. Ela vai ter direito a tudo que estava no nome da outra também? Olha bem o problema aí, né, Fernanda? Tu entendeu? Porque, claro, tipo assim, ela já estava com ele, mas ele não tinha oficializado o papel. Imagina a construção de patrimônio, imagina os filhos desse primeiro casamento, os direitos que eles teriam. E se uma das partes falece nesse período ainda que não estava legalizado. Então, tudo isso vai ter que levar isso para o Estado, na figura do juiz, uma vara de família, provas, né? Ou a pessoa que faleceu, os herdeiros, querendo a parte do direito dela, ou vice-versa. Porque se de fato não estar mais convivendo, e aí você tem como provar isso, aquela saída, né? E aquilo pode ser um momento para parar. Olha, até aqui o patrimônio construído, a minha esposa, que dependendo do regime, tem direito a X, eu já faço tudo em cartório e resolvo. Mas muitas vezes não. O cara só saiu de casa, mas a casa tá lá, às vezes a esposa morando, e ele tem 50% daquilo ali, Fernanda. Entendi. Então, o ideal realmente é tentar resolver essa situação quando de fato já aconteceu. Sim, sim. Porque é isso que passa tranquilidade, mas eu sei que não é a realidade. O que acontece de fato, muitas vezes, não é isso. O importante é que você perceber que a jurisprudência, os tribunais, estão cada vez mais agora valorizando o que de fato acontece. Por mais que diga que quem é casado não pode casar 2 vezes. Eu não vou casar no civil, mas a união estável é equiparada a casamento. Né? Então, assim, ele não está sendo um bígamo?
né? Então, olha como isso, né, mexe. O judiciário está verificando isso e na hora de uma sentença ela teve que correr para o 2º grau, porque o juiz de 1º grau não deu. Só valeu esses 14 anos porque ele saiu de casa. Entendi. Ela só que o direito dela era muito anterior. desde 60. Exato. Olha o trabalho que a pessoa teve. E aí tem uma pensão do INSS discutindo que você pode... E aí, quem vai ficar com a pensão, já que ela era casada? E não tem um documento provando isso. Gente, a gente tem que correr atrás dessas coisas, né? É um tipo de dinheiro, de investimento que compensa. O nosso cinegrafista Josemar tá aqui dizendo, é moído, viu? É moído, Josa, é moído. Olha, eu moro com o meu companheiro faz 9 anos, não sou casada no papel, ou seja, é união estável. Isso. Tenho um bebê de 1 ano com ele, eu gostaria de saber se eu tenho direito dos bens, já que tudo é no nome dele. Essa aí até eu respondo, tem, é no nome dele. Minha amiga. Tem que provar, tem filho, guarda as fotos do início, guarda tudo, né, Sheilinha? Pois é, Fê, e a gente aqui, que eu acho bacana esse seu programa, e é uma das coisas que eu recebo muito elogio, é porque a gente tem essa preocupação aqui na TV. Sim. Então a gente já falou sobre isso, a gente já mostrou que no cartório você consegue fazer esse reconhecimento dessa união estável. O quanto antes. Você pode estabelecer o regime dentro, o que é seu, o que você vai partilhar, o que não é. Estabelecer o ponto, o marco inicial, para poder respeitar a parte do cônjuge anterior ou do companheiro interior, viu, Fernanda? Sim. Pode ser outro relacionamento também de união estável. Companheira também. Ou companheira. Ó, por falar nisso, a Cristiane mandou uma dúvida pra cá bem interessante. Fernandinha, eu convivo com a minha esposa há 1 ano e 6 meses, mas ela é casada no cartório com o ex-marido dela. E ele não quer dar o divórcio. Como é que fica a situação? Ou seja, a Cris tem um relacionamento estável, né? Uma união estável há 1 ano e meio, mas ela é casada no papel com o ex-marido. E aí, Cris quer saber, pode ter a revelia, é assim que chama? Olha, Fernanda, olha como é interessante. Divórcio, a revelia, não, assim? não é divórcio. O divórcio... Litigioso? Não, a questão, hoje em dia, ninguém é obrigado a estar casado com ninguém. Um juiz, ele decreta, Fernanda, essa questão do divórcio, independente do aceito ou não do outro. A grande dificuldade, muitas vezes, é de achar e localizar, intimar a outra parte, que muitas vezes acaba indo por edital, ou muitas vezes não sabe nem onde é que está, já saiu há tanto tempo, né? Um lugar aí não sabido, então vai por edital. Então ninguém é mais obrigado a estar amarrado com ninguém. Se você está amarrado legalmente com alguém, pode ter outras questões envolvidas aí. Cuide de se resolver, porque juridicamente falando, a Defensoria Pública, o Judiciário está preparado para decretar o divórcio e você está livre para começar uma relação livre, sem carregar todo um peso da relação passada. É isso, Cris. Então, Cris, ela tem que agilizar isso, ela tem que entrar no Judiciário. Vá na Defensoria Pública, Cris, se não quiser gastar grana, vá na Defensoria Pública com ela, converse, eles vão pedir toda a documentação, Exato. dê entrada, às vezes demora um pouquinho, mas acontece, né? E já manda, os juízes são tão interessantes, eu gosto tanto de elogiar o judiciário em alguns aspectos, que o juiz já manda direto a verbar no cartório. Sim, aí ela já facilita divorciada. custo e tudo. Olha, vale a pena, o processo não é tão complexo como você imagina, e o resultado é maior. E aí, Fê, diferente do que a gente estava anunciando, aí não é um casamento paralelo, como foi reconhecido, porque, de fato, a Cris não convive mais com o marido. É, a esposa dela, né? É, o esposo dela já não convive mais, a realidade é diferente. Tá separada, né? Mas, similar à história que a gente trouxe aqui como exemplo, é dessa nossa telespectadora que não se identificou. Tem um relacionamento extraconjugal há 2 anos, ele vive com a esposa e comigo ao mesmo tempo. Inclusive, a mulher sabe, mas não abre mão. Tem o direito como companheira? Pela jurisprudência aberta no Rio Grande do Sul, tem, né? Olha que é engraçado, assim, e eu vou falar, e aí vocês me perdoem, quem é do mundo jurídico e bem legalista, mas eu vou tentar reproduzir a fala do desembargador quando ele vai falar sobre isso. Ele quis dizer mais ou menos assim, entre aspas, se durante a relação de casamento a mulher tolera e aceita essa relação paralela, ela também vai ter que arcar as consequências de dividir o patrimônio. Se dividir o marido, porque não patrimônio, que é algo muito mais inferior do que afetividade, do que relacionamento. Isso foi o que disse o desembargador na frase. Então, infelizmente, se ela tem consciência, ela aceita de forma tácita, meio abusada, mais chata, mas ela aceita e consegue conviver, indiscutivelmente, quando for o caso judicial e você ter provas de que o que você tem é uma união, há uma intenção de construir uma família, se é algo sabido, se é algo que a sociedade vê e presencia,
você vai ter direito sim. Teve 2 participações de telespectadores que falaram, mas Gugu, todo mundo... Mas no caso dele, tinha um testamento, né, Sheila? E o testamento me parece que é soberano, é uma coisa assim, né, Ele Sheila? deixou a vontade dele estabelecida, não existia a intenção de... Tudo isso faz toda a diferença, é contrato. Gente, o direito de família está cada vez mais contratual. Eu adoraria, em outra situação, falar sobre poliamor. Existem pessoas que fazem contrato e vivem muito bem 3 pessoas. Ou um homem, ou 3 homens, como eu conheço e convivo, 3 homens que vivem juntos, lugares diferentes, num relacionamento onde eles se aceitam. Em Pernambuco, que é o case de sucesso que nós temos, tem isso, né? Então, até já trouxe como sugestão de pauta aqui a história do trisal. Exato. Só que os personagens depois decidiram não falar e tal. Mas é uma nova forma de se relacionar. Então, você avalie. Se a 2 já é complicado, imagina a 3, né? Mas olha, Fê, uma das coisas que a gente aprendeu pode não ser a minha escolha. Mas pode ser do outro. Mas se é a do outro, que eu respeito. E não é o Estado que tem que botar o dedo para dizer não pode ou pode. Não. Né? A questão é legalizar, porque tem um bem, vai ter um patrimônio construído entre os 3 que tem que ser protegido. Então, essa questão, gente, o Estado, e eu falo Estado entre judiciário e tudo, a gente não tem que dar palpite à nossa opinião, a gente tem que fazer as nossas escolhas e respeitar as escolhas de quem consegue bancar algo assim. Não é? Ela não vai embora, não, porque tá sim de dúvida. Eu sabia que esse negócio ia pegar fogo. Você manda sua dúvida para cá, 988933999. Se não quiser se identificar, não tem problema, a gente resguarda o teu nome e te ajuda, te esclarece a sua dúvida. Sheila tá no Instagram como @Sheila_Sodré. Sheilinha, daqui a pouquinho você volta, tá? Okay. Agora me responda, como é que você acorda? Bem tranquilo, agitada ou mais sonolenta, mais preguiçosa? Fernandinha, eu acordo num pique com um humor que incomoda. Eu fui casada por 11 anos e 11 anos meu marido reclamava que eu acordava com um humor assim que incomodava. Tamo juntas. Qual é o seu signo? Eu sou de Escorpião. Eu sou aquariana. Aquariano também acorda assim, pra cima, viu? E incomoda muita gente também. Por que, meu povo, eu tô falando disso? Porque vai ser o tema daqui a pouquinho. Antes, vamos passar no @TV Tambaú. Ó, é o seguinte...